Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast O Sucesso Está na Mente. Quero fazer um agradecimento especial ao nosso FB Ideias por estar cedendo esse espaço aí para o empreendedorismo, para a inovação no mercado, inovação e educação. Obrigado, FB Ideias. Hoje a gente vai falar sobre um conteúdo bem interessante. Se você tem um negócio, se você tem empresa, se você trabalha com vendas, é justamente isso, vendas. O que é venda? Quando a gente fala vendas, na tua mente você pode lembrar daquele vendedor chato, aquele que bate na sua porta, fica insistindo para te empurrar um produto. Isso é uma coisa que ficou no passado, mas certamente ainda está na cabeça das pessoas. Quando a gente fala de vendas, a gente fala de solução. Resolver algo, resolver uma necessidade, resolver quem sabe até um problema, não sei, mas vendas é um relacionamento onde você resolve uma necessidade. Mas dentro desses termos aparentemente simples, existe um mar de informações, existe um mar de técnicas e estratégias para que você possa vender de forma eficiente. E é por isso que eu trouxe um grande cara, aquele que você conhece, o cara da gestão empresarial, Luiz Fernando, e ele está aqui com a gente para debater sobre esse tema, vendas. Uau! Obrigado, Lucas, obrigado a todos pela participação, é uma honra poder estar aqui. Hoje a gente tem um desafio bastante interessante, né, Lucas? Que é trabalhar esse tema que é tão pertinente a todas as empresas. Nós costumamos dizer que a empresa que não vende está fadada a fechar. O que você tem a dizer sobre isso, meu jovem? Total, né? Então você às vezes, o que eu percebo, né? Sempre a estratégia vem antes da estrutura, sempre. E o que a gente vê muitas vezes quando existe uma história, né? Uma história bem engraçada que eu vi um empresário contando. Ele fala assim: quando você vai virar advogado, você vai para a faculdade, estuda, faz formação, pós-graduação. Quando você quer ser médico, você vai para a faculdade, você estuda, você vai lá, você faz a residência e etc. Mas quando você quer ser empresário, você acorda um belo dia, veste uma roupa bonita e você diz: agora eu vou ser empresário. O que é que a gente tira disso? Muitas vezes você abre um negócio achando que você precisa colocar um espaço, colocar isso, colocar aquilo, quando você não sabe nem para quem você vai vender. E essa é a parte mais fundamental de todo negócio, é saber para quem você vai vender. O público, o produto, o preço, o posicionamento, a mensagem, os canais de venda e todas essas etapas que parecem complexas, mas são simples se você colocar no papel passo a passo. Você precisa definir antes de você montar qualquer estrutura. Então, as vendas, ela não é só a questão de você pegar um produto e você vender, mas você de entender qual é a necessidade daquele público que você escolheu atender. E esse é o ponto fundamental de vendas. Mas, Fernando, me fala uma coisa. Com toda a sua experiência que você tem com os empresários e tal, com as consultorias que você dá, qual é o maior problema de vendas que os empresários que você conhece têm atualmente? Quando nós falamos de vendas, muitos deles, como você colocou muito bem, encaram a necessidade de vender sem considerar que vendas não é talento, e sim um processo. Então, o problema que as empresas enfrentam de vendas está desde o recrutamento e seleção do vendedor, o treinamento do vendedor, o posicionamento do vendedor dentro do escopo de negócio e, finalmente, a capacidade que esse empresário tem de encontrar o talento daquele vendedor. Muitos empresários gostariam de encontrar aquele homem que faz 10 milhões de vendas no primeiro dia de trabalho. Só que muitos empresários, até por uma questão de limitação nos seus pensamentos, na sua forma de criação, na forma como eles conceberam sua vida e até a realidade que eles vivem hoje, não acreditam em capacitação. Então eles acreditam que o vendedor é nato, que ele vem de berço. E quando nós vamos conversar com muitas empresas, o que nós percebemos? A empresa às vezes ela oferece um excelente produto, ela tem um excelente serviço, porém ela não trabalha a capacidade atrativa de clientes. E ela se esquece que nos tempos atuais, você não analisa a área de vendas isolada da área de marketing. Eu me atrevo a dizer que hoje nós trabalhamos com e-marketing,
que é uma mistura de vendas com marketing dentro de um novo modelo, de uma nova conjuntura, que aí, é daí que surgem termos como vender sem vender, ofertar sem induzir e coisas do tipo. Por quê? Porque é um processo. Então, talvez a maior dor do empresário hoje seja não encarar o processo de vendas como um processo e encarar o tema vendas como se fosse apenas associado a talentos. Você já deve ter visto isso. Como é que tem sido para ti? Aquela história, né, do cavalo premiado, né? E você vai encontrar aquele vendedor que vai mudar o seu jogo, né? E isso não é verdade. E ainda que você encontrasse essa peça rara, né, esse vendedor que mudaria o teu jogo, você estaria com outro grande problema. Como que você remuneraria esse cara? E se acontecesse algo com ele? Se ele fosse para o teu concorrente, como é que ficaria o teu negócio? Aí entra naquilo que você falou no episódio passado da gestão do conhecimento, né? Perfeito. Gravei. Então, na gestão do conhecimento, não tem na sua empresa, porque não tem processo. E uma coisa interessante que o Flávio Augusto, nosso amigo brasileiro bilionário, fala, e eu sempre presto muita atenção no que ele fala. Ele diz: a gente tem uma ideia, uma imagem, porque tudo que a gente fala, todas as palavras que a gente profere, cria uma imagem na nossa mente. A gente tem uma imagem do vendedor, aquele cara simpaticão, aquele cara carismático, desenroladão, que conversa com todo mundo e faz a coisa acontecer. Isso não é verdade. Existem pessoas introvertidas que vendem muito, porque venda é um processo, venda é uma construção, desde a escolha do público até o desenvolvimento e maturação desse público, dependendo do teu ticket, dependendo do valor do teu produto ou serviço, até você de fato conseguir converter, que como o Fernando falou, é uma coisa que acontece naturalmente. Mas por que acontece naturalmente? Porque você escolheu o público, atraiu o público, você gerou valor para esse público, você mostrou que você tinha capacidade de solucionar aquela necessidade, e depois disso, depois de quebrar as objeções na cabeça do teu potencial cliente, e anota isso, você vai vender, você tem que entender que sempre haverá objeções. Ninguém quer pagar por nada, ninguém quer tirar dinheiro do bolso e pagar. Você quer a solução, você quer possuir algo, você quer usufruir de algo, você não quer pagar. Então, você entender isso é mostrar para o teu cliente que ele não está pagando, ele está fazendo um investimento. É mostrar para o teu cliente que ele não está tirando dinheiro do bolso, mas que ele está aportando em algum produto ou serviço algo que vai dar um retorno benéfico para ele. Às vezes, e muitas das vezes, muito maior do que o dinheiro que ele está aportando. Então você tem que se posicionar na cabeça do teu potencial cliente. Existe um livro, inclusive, que se chama Posicionamento, a Batalha pela Sua Mente. E ele fala isso. Você precisa criar, você que trabalha com vendas, uma posição na cabeça do seu potencial cliente. E como que você faz isso? Quando você posiciona o teu negócio a respeito do que você faz, da solução que você tem, o público que você atende. Por exemplo, a Apple, falando em termos miúdos, né? Você mostrou seu celular. A Apple tem um posicionamento. A Apple se posicionou para vender para um determinado público, classe A. Classe A, no máximo classe B, né, Fernando? E ela tem esse posicionamento, ela vende para esse público, ponto. Então você não entra na Apple achando que você vai comprar um iPhone novo por menos de 7 mil reais, 8 mil reais, 9 mil reais. Isso é um posicionamento. Então, quando você escolhe, sabe para quem vender, aí você tem a solução na mão dos seus desafios com vendas. O que é que você tem a dizer, Fernando, sobre a empresa que ela não tem um processo de vendas? O que é que acontece dentro de uma empresa assim? É muito interessante porque as pequenas e médias empresas no Brasil, elas não têm um processo de vendas. Por que a maior parte das empresas com até 5 anos fecham antes de completar 5 anos? Normalmente as estatísticas apontam para mais de 60%. Porque o processo de vendas ele não é respeitado como uma cadeia de negócio, não é feito um mapa de fluxo de valor. E essas empresas, quando elas não olham para isso, e muitas vezes elas estão observando apenas a qualidade do produto, a qualidade do serviço, isso acaba fadando-a a não conseguir perceber que quem manda na empresa é o caixa. E tem muito empresário que acha que ele manda na empresa. Na verdade, quem manda na empresa é o caixa. Enquanto tem caixa, tem funcionário. Enquanto tem caixa, tem cliente. O dia que não tiver caixa, e eu não falo apenas do caixa financeiro, mas também do caixa mental.
Porque muitas pessoas atribuem ao dinheiro um valor superior ao que ele realmente tem, e isso faz com que a pessoa muitas vezes não consiga se posicionar na sua forma mais criativa, na sua forma mais colaborativa e contributiva. Mas olhando para as empresas, quando a gente percebe que elas não têm um processo de vendas, principalmente nas pequenas e médias empresas, você começa a perceber que o empresário brasileiro, você colocou isso muito bem, ele não se forma para ser empresário. Então, como é que começa o processo de ser empresário no Brasil? Ele começa de uma necessidade. Platão dizia que a necessidade é a mãe da prioridade. Então, qual é a necessidade dele? Comer. Então, muitas vezes é alguém que estava num determinado mercado e perdeu o público, muitas vezes é alguém que não teve uma oportunidade e começou a empreender, muitas vezes o empreendedorismo foi a forma dele poder iniciar. Só que existe uma grande diferença entre empreender e empresariar. Empreender é você patrocinar o seu sonho. Empresariar é você trabalhar com gestão e liderança. E quando você tem gestão e liderança sendo empresário, você vai tornar a sua área de vendas uma área processual, em que essa área de vendas retroalimenta um caixa, que retroalimenta um pós-vendas, que retroalimenta toda uma cadeia contributiva. O empreendedor, muitas vezes, ele descobriu que existe um nicho, só que nem todo empreendedor é um empresário. E aí, quando você começa a observar como é que a área de vendas ela vai sendo instituída, você começa a observar que pode acontecer de que o empreendedor ou o empresário não venham de um berço de vendas. Então, muitos deles têm pensamentos negativos sobre si, pensamentos negativos sobre o que é vender. Por exemplo, eu venho de uma cidade em que, por ser uma cidade de 40 mil habitantes, era natural que a única opção de faculdade que se tinha nos anos 90 era a faculdade de odontologia. Então, na cidade que eu cresci, ou eu era dentista, ou eu ia ter que vender. E o olhar que se dava para vendas era depreciativo. Se o olhar para vendas era depreciativo, para que eu estudava? Para ser dentista. Só que será que ser dentista tinha a ver comigo? Não tinha. Anos mais tarde eu fui empresariário, eu fui empreender, eu fui lidar com tudo isso. Só que eu tinha na minha cabeça de que, por que eu estou indo para essa área? Porque eu não sou um dentista. Porque eu não me formei na área que eu queria. Então, esse olhar de vendas não era um olhar de realização de sonho. Era uma válvula de escape para quem não tinha outra oportunidade. Por que eu estou falando isso? Se as pessoas não tiverem essa clareza de que a pergunta não é se você sabe ou não sabe vender. A pergunta é o que você vende. Se você é médico, você vende. Se você é advogado, você vende. Se você trabalha com marketing, você vende. Se você trabalha no digital, você vende. Se você trabalha com lantejoulas, você vende. A grande pergunta é o que você vende. Quando o empresário ele se atenta para isso, independente de qual é o tamanho dele, e ele entende que ele tem um quê e ele tem um como, ali ele começa a sair dos grandes problemas de vida e de história que ele tem. Porque ele começa a perceber que ele está num negócio que, quando ele não vende, ele causa um desserviço para a sociedade. E isso é muito sério. Quantas pessoas muitas vezes têm medo de vender e preferem dar o seu produto ou serviço porque as limitações de pensamento dela, as crenças enfraquecedoras, o modelo mental dela diz que é errado vender, ela tem problemas na área financeira, tem problemas na área das vendas e acaba levando isso para dentro da empresa e vê que a empresa não cresce. E justamente porque não conhece, né? Tá na escuridão, né? Tantas coisas que a gente não sabe que a gente não sabe. Eu estava falando hoje para a minha professora de musculação, né? Eu estava treinando e ela estava me pedindo algumas dicas de negócios e eu falei, olha, aquilo que você está buscando está no campo daquilo que você não sabe que não sabe. Certamente existem coisas na área da educação física que eu nem sei que eu não sei, que você vai falar que eu nunca ouvi falar na minha vida. E quando se fala de vendas, processo de vendas, o tripé que o Fernando falou, marketing, financeiro e vendas, que é o comercial que faz, quando se fala dessa interatividade, tudo isso tem um modelo, tem um processo. Existe um modelo eficiente, um modelo que dá certo no teu negócio. Eu vou dar um exemplo para você entender o que é um processo de vendas, um exemplo simples. Imagina o seguinte, imagina que você tem um marketing, a função do marketing é escolher o público,
atrair o público, engajar o público e criar uma oportunidade de vendas. Essa é a função do marketing. Quando o marketing escolhe, atrai, ele encontra primeiro, né? Ele encontra, escolhe, atrai, leva, engaja, criou uma oportunidade de vendas. Agora ele passa o bastão para o comercial, é a parte de vendas. O comercial, por sua vez, vai negociar com esse público que foi escolhido por um problema, por uma necessidade, e ele vai procurar resolver as objeções que estão na cabeça do cliente. Então, o cliente pensa, será que essa solução é para mim? Será que, e se eu não gostar, posso devolver? E se estiver muito caro? Então ele vai ter essas objeções. E a função do comercial é quebrar essas objeções e ajudar o seu prospect, o seu potencial cliente a tomar a melhor decisão naquele momento. E aí sim, fechar a venda. Depois que fecha a venda, a gente tem um outro setor ainda no comercial, Fernando, e você sabe isso melhor do que eu, que é o comercial 2, ou pós-venda. É o cara que vai ter a gestão de relacionamento com o cliente. Ele vai chegar para o cliente, ele vai procurar um motivo para abrir conversa com o cliente, e ele vai dizer, tudo bem, a nossa solução engajou, deu certo o seu negócio, está sendo útil para você esse serviço, esse produto que você comprou, e esse acompanhamento vai gerar o que a gente chama de cross-sell, upsell, ou até um downsell. Você vai fazer uma nova oferta, você vai vender um outro produto, que a sua empresa tem uma outra solução, dentro da necessidade do cliente, porque agora ele tem um relacionamento com o comercial 2. E aí desse relacionamento, a sua empresa vai ter muito mais lucro do que da primeira venda. Porque se você entende o processo de vendas, você sabe que toda venda que você faz tem um custo. Mas depois que esse custo é pago, que a gente chama de cliente primeira compra, aquele cliente que vai comprar novamente de você, ele não tem mais custo. Então tudo que ele trouxer é lucro. Então você pode ter uma base de clientes no seu negócio muito forte, você poderia estar vendendo mais de uma vez para esse cliente, mas você está procurando um cliente novo para você vender que vai te onerar um custo. Então, por você não entender de vendas, do processo de vendas, você pode estar perdendo dinheiro ou deixando de ganhar no seu negócio. E por fim, o financeiro, né? O financeiro também está dentro desse ecossistema das vendas. Por quê? Como o Fernando falou, quem manda na empresa é o caixa. Então, muitas vezes acontece um problema, e eu queria até que você discorresse um pouco sobre isso também, Fernando, que é o descasamento fluxo de caixa, que é quando a empresa, e isso tem a ver com vendas também, porque às vezes você tem essas crenças que o Fernando falou, esse modelo mental, essa maneira de enxergar o mundo, essa maneira de perceber as coisas, e você quer por tudo dar um jeito para o cliente, Você de fato não dá o devida importância e valor para o seu negócio. E aí, se dando um jeito, você vende de qualquer jeito. E aí quando você vende de qualquer jeito, pode acontecer um problema. O dinheiro entra no seu caixa parcelado, mas você paga tudo à vista. No seu negócio você paga tudo à vista. O colaborador você paga à vista, seus fornecedores você paga à vista, tudo você paga à vista, mas você recebe parcelado. O que acontece? Vai passar um time, um payback para aquele dinheiro retornar. E nesse time pode ser que a tua empresa quebre. Então dê a devida importância para o seu negócio, conhecendo do processo de vendas, porque isso vai te dar segurança e autoridade para tomar as melhores decisões. O que você acha desse problema? Acontece, Fernando, nas suas consultorias, descasamento de fluxo de caixa? Você colocou muito bem, Lucas. Uma empresa, ela, ao se posicionar no mercado, vamos pegar aqui um exemplo de uma empresa de roupas ou de bijuteria. Quando ela vai comprar o seu produto, ela paga à vista. Quando ela começa a vender o seu produto na sua loja, e ao vender o produto, ela permite que o cliente possa pagar em 2, 4, 10, 12 vezes, ela está fracionando o caixa dela e muitas vezes ela não fez um DRE, um demonstrativo de resultados e eventos. Qual é o problema disso? Tecnicamente, toda a receita que entra para a empresa não necessariamente é uma receita que vai ser convertida diretamente para o resultado final. Por quê? Porque dela vai ser abatido os impostos. Então você tem a receita bruta, que é tudo que entra, menos impostos vai te dar receita líquida, menos os custos operacionais, que é água, luz, telefone, funcionário, equipamento, fornecedor, etc. Vai te sobrar uma margem. Essa margem é a margem bruta.
Ou seja, a margem bruta é de tudo que entrou, que é receita bruta menos imposto, você tem receita líquida menos custos, você tem margem bruta dividido por receita líquida te dá a margem líquida, ou seja, é o percentual da sua operação. Se você compra, por exemplo, de insumos R$10.000, e aí a sua empresa tem ali 10 mil em peças de roupa, bijuteria, produtos que você quer oferecer para o seu cliente, você comprou à vista. E o seu cliente, ele começa a entrar na sua loja, você vende bem, você coloca ali 30% de lucro sobre o seu produto, faz um bom markup, consegue ter um bom resultado. Só que o seu cliente paga em 12 vezes, o que está acontecendo? Você tem dentro do mês um custo de 10 mil, mas você tem uma receita de 5. E aí no mês seguinte você de novo tem um custo de 10 mil e uma receita de 5. Total. Ou seja, se você não tem um fluxo de caixa mais amplo, de longo prazo, para que você consiga equalizar volume de vendas, que é uma coisa, que é quantidade, versus mix de produto, que vamos dar um exemplo aqui de roupa. Às vezes, quem trabalha com roupa sabe que o valor da calcinha é um X, da camisa é um Y e do blazer é um Z. Mas o que sai com mais frequência? Talvez o produto mais barato e o produto de uso mais frequente. Só que o ticket dele é mais baixo. E às vezes o dono da empresa não percebe que está vendendo muito do produto de menor ticket e parcelando em várias vezes. Isso vai causar um arroxo. Qual é esse arroxo? Chega no terceiro, quarto, vamos pegar aqui 6 meses de empresa, ele gastou 10 mil 6 meses, a gente está falando aí de 60 mil reais, mas entrou 5 mil 6 meses, entrou 30, ou seja, ficou 30 mil negativo. Quando a empresa ela se depara com isso, o que é muito comum no pequeno e no médio empresário? É ele não parar para entender qual que é a vaca leiteira do negócio dele. O que é que coloca dinheiro no bolso dele. Sabe o que ele faz? Ele dá desconto. Ele dá desconto, só que tem vários problemas. Você dá desconto num blazer de R$300 e dá 20% de desconto num blazer de R$300, é show. Mas quantos blazers você vende se na sua loja, por exemplo, o mais forte é calça em cueca? Que custa 10, 20, 30, 50 reais que seja. Ou seja, o ticket é muito diferente. Os pesos e os tempos de movimento são muito diferentes. Quando o empresário ele não se depara com mix de produto, que é a variação dos produtos que ele tem, versus volume de produto, versus o que ele compra à vista, versus o que ele recebe a prazo, quando ele não tem essa dimensão de negócio, esse é um negócio que em menos de um ano vai estar falido. Total. E o que acontece também é que muitas vezes, quando intuitivamente, quando ele não tem domínio do processo, ele vai dar desconto e ele não conhece os números. E aí quando ele dá desconto, ele diminui o CAC. Ele diminui o custo de aquisição de cliente, aquele investimento que ele tem que fazer brutamente ali para fazer a venda. Ele diminui. Agora o que acontece? Qual é o problema? Ele diminui também a margem. E diminui Sim. também a liquidez dele, essa margem líquida que você falou. E aí o perigo pode ser que ele chegue num ponto que com aquele desconto, cada venda que ele fizer, ele está tendo um prejuízo. Sim, e o brasileiro ele tem a cultura do desconto. Não tem problema o empresário querer dar desconto. Tem problema o empresário não saber qual é o impacto do desconto nos produtos que ele vende. Tem problema o empresário não saber a diferença do preço à vista e o preço a prazo. Tem problema o empresário não saber quanto que ele tem de margem em cada produto. Tem problema ele não saber qual que é o percentual de produtos médios que ele vende no mês, qual é o volume médio, qual que é o mix de produto. Ou seja, o empresário que não conhece o seu negócio, ele está preparado a não suceder o seu negócio. A palavra sucesso vem de sucessão. Todo empresário, ele está preparando o seu negócio para outra pessoa assumir. Então, se ele não tem essas leituras de negócio, não haverá sucessão de negócio. E por que eu estou tocando nesse assunto, Lucas? Porque no Brasil, a grande parte das empresas, mais de 50% são familiares. Então, muitas vezes, os pais gerenciaram um negócio sem essa visão e desceram o negócio para os filhos. E os filhos, muitas vezes, eram para receber uma bênção, mas receberam um grande prejuízo. Exatamente por falta de visão de negócio. Total. Eu queria falar um pouco sobre vendas frustradas. Eu vou falar aqui de uma experiência de venda frustrada e eu vou perguntar para o Fernando uma experiência. E você que é empresário ou gerente ou gestor, você deve ter na sua experiência de vida, na sua história, alguma história de venda frustrada. Você está ali, você está com o seu prospect e você está fazendo apresentações do seu produto ou serviço e vamos imaginar nesse caso que a gente tem um ticket médio alto. Ticket médio alto é mais de R$2.000. Mais de R$2.000. Você está vendendo um produto ou serviço de mais de R$2.000.
Então hoje é considerado um ticket médio alto, tendo em vista o salário mínimo é 1.100 e alguma coisa. E aí você vai e mostra o seu produto, a solução, e você levanta as objeções e diz, isso aqui a gente vai dar garantia, a gente assegura do uso do produto e etc, etc. E o prospect fica ali apaixonado pela sua proposta. Ele quer assim, tipo, ele quer te dar um abraço, porque aquilo ali vai de fato ajudar ele. Só que na hora que você fala o preço, aí ele fala, eu não tenho esse dinheiro para pagar. E essa é literalmente uma objeção de vendas que a sua equipe comercial pode vir a passar se você não escolher o público certo. E isso, além de te dar um prejuízo financeiro, isso vai frustrar a sua equipe. E frustrar sua equipe no longo e no médio prazo vai gerar mais prejuízo financeiro. Porque imagine o seguinte, imagine que você vai fazer uma prova de alguma coisa, e aí você escolhe a questão mais difícil, e você começa, e aí você passa 10 minutos para resolver aquela questão, você não consegue. Aí, quando você sai daquela questão, você já está ali com a tua energia sugada, você já está ali estressado, então você não vai performar bem quando você for responder as outras questões. Em vendas não é diferente. Se você vai escolher a venda mais difícil para você fazer e aquela venda ali é frustrada, aquilo elimina a energia da equipe. Então você tem que escolher bem as metas, escolher bem o público para fazer as vendas, para motivar o time, para manter as pessoas com aquela gana de querer fazer, de querer operar, de querer fazer a venda. Então esse é um erro que é comum. E ele é comum quando você não tem um marketing conversando com o comercial. Ou seja, o comercial tá sinalizando para o marketing o orçamento, o ticket, o perfil do cliente que está vindo para o negócio. E por sua vez o marketing tem a função de escolher um público que tenha o orçamento para comprar seu produto ou serviço, sua solução, que tenha a capacidade de decidir, que você não esteja lidando com um decisor, um influenciador de decisão secundário, terciário, que não seja ele de fato que toma a decisão de compra, e que você tenha também budget authority, a necessidade real do seu produto ou serviço. E por último, a urgência. Então, se você tiver esses 4 componentes, orçamento, autoridade, necessidade e urgente, certamente você vai ter um prospect com potencial de fazer a compra no final e não ter que lidar com essa frustração de não tenho esse dinheiro para pagar, porque essa frustração, essa objeção, na verdade, ela não tem jeito. Como é que você contorna isso? Pois é, não dá para contornar. Quando a pessoa não tem dinheiro, não dá para contornar. Então, isso é um erro que você não pode cometer no seu negócio. E para se antecipar a isso, o público que vai ser escolhido tem que estar alinhado com o preço do seu produto ou serviço. Você não pode escolher um público e você ter ali um produto nessa condição. Você também não pode escolher um produto e um público nessa condição. Eles têm que estar alinhados para que a venda aconteça de maneira natural e eficiente. Esse tema voltado para vendas frustradas é interessante porque até muito pouco tempo atrás eu não me via como um vendedor. E talvez por eu ter orientado a minha carreira muito voltada para áreas operacionais ou para a área de gestão de projetos, eu sempre me via muito mais no meio organizacional do que na ponta como um vendedor. O que eu muitas vezes não tinha parado para refletir é que todas as vezes que eu apresentava um resultado, todas as vezes que eu apresentava um projeto, todas as vezes que eu defendia uma ideia, aquilo era vendas. E não tinha parado para pensar de uma forma mais ampla. Quando um bebezinho chora, ele está vendendo uma necessidade. Quando você indica para um amigo para comprar uma camisa, uma calça, um celular, você está vendendo para ele uma imagem baseada na sua reputação. Então, o processo de vendas, ele estava em todos os lugares que eu vivia, mas eu não me via como vendedor. Até que um dia eu me deparei com a ideia de que eu precisava apresentar um projeto
E ao apresentar um projeto, a pessoa para a qual eu estava apresentando disse que gostou tanto do projeto que ela não estava preparada para comprar o meu projeto, porque tinham pessoas melhores para poder comprá-lo. E quando eu ouvi aquilo, eu pensei, nossa, eu estava preparado para todo tipo de resposta. Eu estava preparado para um não, eu estava preparado para um não tem tempo, estava preparado para um não é agora, mas eu não estava preparado para ouvir que o projeto era maior do que a expectativa que ele tinha e que era interessante eu apresentar esse projeto para outras pessoas. E lidar com a frustração é algo que é ensinado há mais de 4 mil anos, inclusive pelo rei Salomão. Olha que interessante, Provérbios 13:12 diz assim: a esperança adiada entristece o coração. O que é a esperança adiada? É você colocar expectativa em algo que não aconteceu da forma como você queria. E isso me trouxe um grande ensinamento. Qual grande ensinamento? Para cada pessoa que eu me apresentar para poder compartilhar uma ideia, vender um produto ou trocar algum tipo de possibilidade que possa levar a ganhos mútuos, é muito importante eu pegar um papelzinho e uma caneta, não estou nem falando de um CRM avançado, um papel e uma caneta mesmo, e colocar assim, quente, morno e frio. Quando você está diante de um cliente que ele tem características de ser frio, dependendo da forma como você conduzir o diálogo e se esse diálogo for dentro de uma estrutura processual, você já sabe que o seu tempo de investimento ali ele é curto. Já um cliente morno, talvez o tempo que você vai investir naquele cliente ele não seja tão curto, mas ele precisa de um espaçamento para que aquele cliente comece a amadurecer a imagem que ele tem a seu respeito e dos produtos e serviços. Mas quando aquele cliente ele é quente, é muito importante você conseguir enxergar qual é a conexão recíproca que você tem com aquela pessoa, a ponto de que você vai intensificar e potencializar aquele negócio. E comunicar para o marketing, para escalar. Perfeito, para escalar o negócio. Ou seja, às vezes a pessoa está num negócio que está começando hoje, que está começando agora na sua própria casa, e ela pensa assim, mas eu não tenho um sistema, eu só estou começando aqui com o meu celular, estou começando aqui no Instagram, estou abrindo aqui a minha lojinha pelo Instagram, ainda não sei impulsionar, não sei fazer nada. Como é que eu sei quem é o meu cliente? Pega papel e caneta, coloca lá assim, quente, morno e frio. Para cada cliente que você avaliar, que você marcar como quente, morno ou frio, se pergunte, por que eu classifiquei esse cliente como frio? Que características que ele teve? E aí você começa a entender quem é o público que você está recebendo, quem é o público que você atrai. E a audiência tem muito a ver com o público que você atrai, tem a ver com o comportamento inconsciente que as pessoas veem em você e que talvez você não veja. Então, quando você começa a fazer essa pequena classificação, você vai perceber que quem compra de você com algumas características. E ali você começa a perceber que se você investe mais na forma como você lida com esses clientes que têm aquela característica, atendendo os anseios, conseguindo a atenção, a intenção dela, o desejo de compra, ali você começa a diminuir o seu frustrômetro, ou seja, você começa a trazer mais resultado para você. Total. Esse foi o nosso podcast sobre vendas. E você não imagina o que vai acontecer num podcast sobre metas, que é o nosso próximo podcast. Mas para fechar esse assunto de vendas, eu quero finalizar com uma pequena reflexão. Uma história. Existia um velho sábio na Grécia, há muito tempo atrás. E esse sábio, ele era tão sábio que as pessoas chegavam para ele pedindo conselhos e respostas. E todas as vezes que as pessoas pediam um conselho e uma resposta, ele dava. E o sábio foi ganhando nome, foi transcendendo o seu país, a Grécia, e começou a ser conhecido em outras partes do mundo. E gente de todo lugar para encontrar esse sábio e fazer uma pergunta. Um dia, 2 adolescentes conversando, eles falaram, eu vou pegar esse sábio, eu vou fazer ele errar essa pergunta. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um pássaro e colocar nas nossas mãos. Eu vou perguntar a ele se o pássaro está vivo ou morto. Se ele disser que o pássaro está vivo, eu espremo e mato o pássaro. E deixo cair e falo, você errou. Se ele falar que o pássaro está morto, eu abro e deixo o pássaro viver e sair. O que aconteceu? Quando ele chegou e ele olhou para o sábio e ele perguntou, sábio, se tu és sábio como dizem, esse pássaro que está aqui nas minas mãos,
está vivo ou morto? O sábio fitou nos olhos dele e disse: a resposta está nas tuas mãos. E o menino ficou sem ação. Se você é empresário e você tem um negócio, eu quero que você saiba que o sucesso é como esse pássaro. Ele está nas suas mãos. Não adianta você terceirizar a estratégia. Não adianta você colocar para alguém dizer o que vai acontecer. A resposta está nas suas mãos. Na escolha que você faz todos os dias. Pensa nisso. Esse é o nosso podcast Sucesso Está na Mente. Show. Valeu!